Olá, pessoal. Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de gestão de agências de viagens e transportes turísticos. Nosso terceiro tópico, então, a gente está vendo a estratégia e as formas competitivas na distribuição de viagens. Eu já comentei com vocês como é que vai funcionar a dinâmica a partir dos artigos, né? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para passar um pouco alguns elementos, né, que são importantes para vocês compreenderem esse conteúdo de uma maneira geral, né? Acho que um ponto inicial, né, é a gente pensar a questão da estratégia. O que seria essa noção de estratégia, né? É a ideia de que eu tenho um determinado objetivo, né? E eu tenho determinados movimentos que eu possa fazer, ou determinadas coisas que estão em meu poder, digamos assim, que eu posso atuar, né? E ao mesmo tempo eu posso atuar num campo em que outros atores também estão atuando. Então, como é que é a melhor disposição que eu posso fazer desses recursos que eu tenho para conseguir o maior resultado que eu, né? Nesse campo, nesse jogo, digamos assim. E aí uma pergunta que sempre se coloca nisso, no caso principalmente enfim, do mercado, né, das empresas, é onde é que está o valor daquele produto que eu estou oferecendo à sociedade. Então, se a gente pensar nesse campo da distribuição de viagens, como a gente viu nas aulas anteriores, é um campo que já passou por variadas transformações, né? E o modo das empresas capturarem esse valor mudou através do tempo. E isso mudou muito a partir também dessa nova configuração a partir da tecnologia, né, em que eu tenho essa mudança principal do modo dos visitantes se relacionarem com os locais, mas também do poder desses recursos que os distribuidores tinham, ou seja, as agências perderam poder no certo sentido de que elas perderam essa posição estratégica privilegiada, né, entre distribuidores e consumidores, né, isso se mudou, isso alterou, enfim, com essas transformações que aconteceram, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é um campo muito diversificado e que eu tenho espaço para muitos tipos de negócio e tipos de empresa, e essas transformações continuam acontecendo, como a gente viu o caso das travel techs no encontro anterior, né? E aí eu trago aqui de novo essa imagem, né, da questão da gravação musical, né, dessa indústria fonográfica, para a gente pensar um pouco, né, essas transformações e o quanto cada tecnologia dessas, e no caso das viagens também, né, como cada tipo de empresa desses de intermediação, acaba capturando seu valor, acaba tendo um valor, né, como é que ele vai se tornar atrativo para os visitantes, no caso, ou para outras empresas, no caso de empresas que trabalham, né, em B2B, né, e pensar onde é que está esse valor. E esse valor, ele em geral, né, é um pouco o que as pessoas se dispõem a pagar por aquele serviço, aquele produto que eu estou ofertando, e que vai além dos custos que eu tenho, né? Então é justamente nessa margem, digamos assim, né, em que eu conecto, em que eu tenho esse valor do meu produto, do meu serviço, né? E muitas vezes, então, isso tem a ver com outros elementos, como a própria estética, ou como o modo de distribuição, enfim, como a gente vai ver, por exemplo, aqui nesse caso, né, da gravação, até hoje em dia, apesar das plataformas digitais, tem gente que prefere ouvir vinil, né? Mas que valor que as pessoas dão para o vinil? Por que ele seria mais apreciado, digamos assim, em relação às plataformas digitais, né? Para essas pessoas, talvez ele traga toda uma questão, enfim, por um lado eu já comentei, né, estética, de ter o álbum ali completo, de ter a imagem, a capa, uma série de elementos além da música, né? Para outras também esse vinil teria, de alguma maneira, uma qualidade de som melhor, por ser gravado com equipamentos, enfim, mais robustos do que o som digital, né? Ao mesmo tempo, por que esse vinil foi suplantado por essas outras tecnologias, né? O que essas outras tecnologias trouxeram de valor que acabaram destituindo o vinil como o rei desse campo aí, né? Então, eu tenho, por exemplo, a fita cassete, que tem um custo muito mais baixo do que o vinil, né? E permitia essa reprodução em outros locais, essa mobilidade que o vinil não permitia. A mesma coisa com o CD, quando ele surge, né? E hoje em dia, com as plataformas digitais, essa ausência que eu tenho, né, de suporte, eu posso escolher qualquer música de qualquer país, enfim, está tudo no meu computador ali, eu não preciso carregar tudo aquilo comigo, né? Então a gente vai percebendo o quanto cada meio de escutar música desses, né, acaba tendo, digamos assim, uma diferente relação com os ouvintes, né, que valorizam A ou B, enfim, e por isso preferem algum campo ou outro, né? E aí, se a gente pensar isso na distribuição de viagens, é um pouco a mesma situação, né? Por exemplo, de uma pessoa preferir, por exemplo, terceirizar todo esse processo de
ter que fazer o agendamento da sua viagem, pesquisar datas, pesquisar hotéis, enfim, todos elementos para uma terceira pessoa, por achar isso mais fácil, né? Ou então, o fato de eu ter uma agência que talvez seja especializada em algum tipo de destino, talvez mais exótico, que a pessoa com esse contato provavelmente vai ter uma experiência melhor do que se ela procurar fazer isso sozinho, né? Ou especializar em algum mercado como casamentos ou viagens de lua de mel, que em geral são uma coisa um pouco mais, uma viagem um pouco maior, né? Em que as pessoas buscam um pouco mais e tem também uma expectativa em relação a isso. Ou o mercado de aventura, que tem toda a questão de segurança envolvida. Então, a gente vê também o quanto eu tenho diferentes possibilidades de posicionamento e de agregar valor nesse sentido e diferentes posições possíveis dentro desse tabuleiro, digamos assim, né? Então, um ponto interessante aí, né, é essa questão de pensar onde é que está o valor. E hoje em dia isso é muito feito, por exemplo, a partir daqueles mapas de jornada do consumidor, né, para buscar entender o que cada um pensa em cada momento da jornada e onde é que eu posso produzir conteúdo e facilitar de alguma maneira essa jornada. Então, isso é um primeiro ponto, né? Que eu acho que é importante a gente trazer nesse contexto. Um outro elemento é essa ideia de uma economia da experiência, que um dos artigos trata, né? E essa passagem, digamos assim, de produtos indiferenciados, como commodities, ou como até bens, depois serviços, para experiências, né? E, então, essa busca por experiências, digamos assim, e o turismo vai muito nessa onda, né? E eles vão comentar, assim, que essas experiências, de alguma maneira, elas têm 4 eixos, né? Ou 4 elementos, assim. Por um lado, né? Um campo de absorção, né? Ou seja, da pessoa absorver aquele conteúdo. Por outro lado, ela está imersa naquele conteúdo, também naquela experiência. E um outro eixo, né? A ideia de uma participação passiva ou de uma participação ativa, né? Então, as experiências elas deveriam combinar esses elementos, né? E aí ele vai trazer, por exemplo, uma participação passiva que eu tenho e absorvendo o conteúdo seria um campo próximo ao entretenimento, né? Essa mesma absorção com uma participação mais ativa seria mais vinculada à educação. A imersão com uma participação ativa, a questão do escapismo, né? De eu fugir, enfim, do meu cotidiano e procurar coisas novas. E a questão da imersão com uma participação passiva, a questão da estética, né? Essa apreciação dos sentidos, enfim, de outros elementos. Então, a gente vê o quanto diferentes serviços, né, vão se colocando nesse campo, e o turismo não é diferente, né? Então, por exemplo, daquela viagem mais tradicional, por exemplo, né, indo para a praia lá, se banhando ao sol ou tomando banho de mar, eu passo a ter, por exemplo, não sei, passeios de barco, ou a praia passa a buscar selos de diferenciação a partir desse elemento ecológico, né, que ela possa vir a ter, ou novos esportes ou novas práticas a serem praticados ali, né, a serem feitos ali, como surf, como stand-up ou outros elementos, né? E aí a gente vai vendo, né, no campo dos roteiros também, essa ideia do storytelling, por exemplo, né? Ou seja, de eu ter uma história vinculada, no caso que eu estava comentando da praia, mas pode ser um outro elemento, a própria empresa, né? Por exemplo, eu estou viajando numa companhia aérea, e vamos contar, enfim, a história da companhia aérea, e trazer um pouco essa visão dos colaboradores, por exemplo, procurando cuidar dos passageiros, né? Isso já foi temas assim de comerciais, né? De publicidade, digamos assim. Além desse storytelling, essa questão do engajamento do próprio consumidor, né? E essa ideia de uma participação mais ativa, então, né? E se a gente for ver assim, isso mesmo que eu estava comentando, né? As passagens aéreas das pessoas, de alguma maneira, estarem compartilhando um pouco o próprio serviço, né? Ou seja, eu que vou lá e faço o meu check-in automaticamente, né? E toda essa questão da automatização que vem junto, mas também, ao mesmo tempo, uma participação mais ativa do cliente, né? E um outro ponto seria justamente essa questão da automatização. Um outro elemento nesse sentido também é a gamificação, né? De transformar alguns elementos em jogos, né? Então, por exemplo, posso pensar a jornada do consumidor na compra do bilhete a partir com elementos de jogos, né? Como isso de ganhar pontos ou de haver uma barra de progresso, né? Ou de ter opções, digamos assim, enfim, né? Então são alguns elementos aí, algumas novas tendências, né? Em relação a essa formação de produtos turísticos e outros produtos, né? Como aqui é o exemplo do café e outros elementos
Então, nesse novo contexto, né, uma economia muito pautada pelos símbolos também, né, e por essa questão estética, e por essa questão do significado que as coisas têm para além, né, da história, da narrativa, para além do produto em si, né. Isso, então, vai ser um ponto que vai gerar esse valor que eu tinha comentado, né? Então, por mais o mesmo café, digamos assim, eu contando essa história, eu incrementando esse serviço, né, e fazendo esses outros elementos, aquele mesmo café ele passa a ter um valor muito maior, né? uma criação de valor muito maior, que não tem a ver com o custo em si, né? Mas o quanto as pessoas estão dispostas então a pagarem por essa experiência, digamos assim, né? E esses outros elementos que eu consegui agregar a partir daquele grão bruto, né? Digamos assim. E aqui um pouco isso que eu estava comentando antes, né? Das empresas buscarem perceber onde é que está esse valor nas diferentes fases, digamos assim, de compra, no caso das viagens, né? Aqui é uma jornada para marcação, né, de hotéis, né? Então, primeiro a pessoa sonhando, enfim, eu quero viajar, eu quero sair, enfim, ele vai procurar, então, blogs ou uma estratégia de conteúdo, isso que as empresas vão ofertar, né? Então, eu vou escrever lá no meu blog, né, da minha agência, por exemplo, sobre diferentes destinos que são interessantes, né? Colocar anúncios, enfim, de despertar um pouco esse desejo por sonhar, né, partir e, de alguma maneira, tornar o consumidor consciente das opções que ele tem, né? Depois, na fase de planejamento, né, então, tá, ok, vamos viajar, já tenho ali a data, né? Algumas estratégias que as empresas poderiam utilizar, né, o que elas deveriam utilizar, é como é que a minha companhia está listada lá no CEO, né, que eu tinha comentado anteriormente, quando ele digita viajar para o destino X ou Y, né? Será que ela está no topo das listas ali ou não, né? A questão de escrever, aqui a gente está falando sobre hospedagens, né? Esse gráfico feito sobre hospedagens. Então, a estratégia das reviews, né? Como é que as reviews estão sendo feitas, como é que elas estão sendo respondidas, né? Se o hotel se colocou nos diretórios das OTAs, estratégias de e-mail, enfim, então, outros pontos, né, de contato em relação a essa outra fase. E depois, finalmente, na fase de reserva mesmo, né, é um pouco essa possibilidade, talvez, do hotel, no caso, de fazer essa reserva direta, né, oferecer esse canal direto, ou de oferecer algum desconto, alguma oferta especial, né? A questão das fotos também, que é muito importante, né? Às vezes é um papel determinante numa escolha por um hotel ou por outro, né? O modo como eu coloco a foto. E aí, pensando na agência, também as fotos dos destinos ou dos hotéis que ela está representando, né? Também é um ponto importante nesse sentido, né? Então, a gente percebe o quanto eu tenho uma determinada posição, ou uma determinada visão, uma missão dessa empresa, né? Que seria vender enfim, o ponto final seria vender essa acomodação, né? Mas claro que se ela pensar só em vender essa acomodação, ela não vai sobreviver muito tempo. Ela tem que pensar naquilo que está gerando valor para aquele cliente, né? Qual é o tipo de hospedagem que ele quer, ou no caso da agência aqui, né? Qual é o tipo de viagem que ele busca, qual é o tipo de serviço, o que é o diferencial nesse serviço, né? Pensando nesses termos, enfim, do que as pessoas estariam dispostas a entrar em contato e a fazer reserva por esse canal, né? Então, e a partir disso, então, né, dentro desse contexto geral, como é que eu posso me posicionar nesse mercado, né? Então, se a gente for ver uma corporação grande como a CVC, como eu tinha comentado, né, ela vai ter diferentes marcas, né? E a gente vai perceber como cada marca dessas vai ter, de alguma maneira, mesmo se a gente está tratando de um grande mercado que é a distribuição de viagens, né, vai ter uma posição diferente, porque está jogando em estratégias diferentes, né, em posições diferentes, com objetivos diferentes. Então, uma está voltada, por exemplo, o Submarino, né, com as compras online, então eu vou, de alguma maneira, conseguir otimizar esse tipo de clientela que busca essas compras online, né, que vai ser diferente um pouco da clientela que vai procurar as franquias nos shoppings, né, que vai ser diferente das viagens de negócios. Então, eu noto como cada parcela do mercado, de alguma maneira assim, né, exige uma companhia e uma marca diferentes, né, com posicionamentos diferentes, que vão mobilizar esses recursos de estratégia de uma maneira distinta, né? E claro que depois, lá no topo, eu vou ter, né, na chave desse conjunto, organizando todo esse portfólio, né, uma estratégia, uma missão geral dessa empresa, né, que vai procurar articular todos essas diferentes
submarcas, enfim, né, ou diferentes empresas dentro dessa grande corporação, digamos assim. E se tem alguma que não estaria alinhada a isso, né, é o caso de rever isso, né, de buscar esse alinhamento, porque é justamente esse alinhamento dos propósitos que vai dar uma maior sinergia, né, para as coisas se encaminharem. E aí uma ferramenta já que auxilia nesse sentido, que vocês, acredito, já devam ter ouvido falar em outras disciplinas, né, mas que, enfim, é um clássico dessa análise de estratégia, é essa ferramenta SWOT, né, chamada também de matriz FOFO, enfim, que eu vou procurar pensar numa organização, né, e ver quais são as forças da posição dela, né, naquele mercado, quais são as fraquezas, o que está atrapalhando, e aí digamos assim, nesse âmbito interno da organização, né, então, se eu pensar assim no tabuleiro de xadrez, né, as peças que estão no meu domínio, se eu estou jogando com as brancas, enfim, onde é que está a posição das brancas, né, e por um outro lado também fazer essa análise de ambiente, né, das peças adversárias, das peças pretas, né, quais são as oportunidades que eu tenho de talvez me posicionar melhor, né, e ganhar alguma vantagem aí, e quais são as ameaças, né, onde é que talvez essa minha posição esteja fraca, e, enfim, de perceber isso, e aí, a partir disso, né, fazer as escolhas de como se posicionar nesse mercado, enfim, né, ou de fazer algum movimento, por exemplo, de apostar naquilo que eu tenho como força, ou talvez, de alguma maneira, me desvencilhar de alguma parte da empresa que talvez seja uma ameaça, ou que seja um campo que não está alinhado com aquilo que eu tenho de principal, né? Então, enfim, aí vai ter diferentes exemplos do próprio jogo que a gente estava visualizando, inclusive, na aula anterior, né? Quando a gente viu, por exemplo, naquelas reportagens, algumas empresas buscando se alinhar, se ajudar, né? De alguma maneira, compartilhando recursos, ou utilizando recursos que uma é boa para outra, né? Ou então se dividindo, enfim, né? A própria Thomas Cook, que foi o caso, né, depois que ela tinha essa série, esse conglomerado, né, que tinha uma companhia aérea, tinha vários hotéis, enfim, e o quanto isso acabou não se sustentando ao longo do tempo, né, com a crise com o Brexit e outros elementos, ela acabou colapsando, e como logo em seguida, né, eu já tive outras empresas comprando parte dessas subsidiárias, né, e utilizando essa estrutura para se recolocar no mercado. E aí, então, nesse campo da estratégia, né, um ponto que vai sempre se buscar, né, é isso de eu, de alguma maneira, diferenciar aquele meu produto, né, nessa criação de valor, e sair de uma perspectiva do que se chama de um oceano vermelho, digamos assim, que eu estou concorrendo com várias outras empresas, né, que têm um produto muito similar, talvez, ao meu, né, e cujo foco talvez seja, então, eu destruir a competição ali, né, ou buscar cortar margens, né, de custo para conseguir vencer nessa questão do custo, né, mas sempre numa briga muito acirrada, para uma outra estratégia que eles chamam de oceano azul, que seria eu criar um novo espaço no mercado, né, em que eu não tenha competição. Então, isso é um pouco essa estratégia de diferenciação das empresas, né, e aí nesse novo mercado, né, esse trade-off está na questão do valor e não na questão do custo. Então, eu não estou mais competindo para ver quem é que está o custo mais baixo que eu consigo aquela pequena margem, né, mas procurando entender o que está gerando valor nesse meu serviço, né? E como eu posso criar elementos que tragam mais valor ou complementando esse valor, né? Para essa estratégia de diferenciação, né? E aí uma outra ferramenta nesse sentido, né? Para eu fazer essa análise é a chamada Matheus Ansor, né? Ansor foi um teórico lá dos anos 50, né, que ele foi um dos primeiros que começou a estudar essa questão da estratégia no mercado, digamos assim, né, vinculado a empresas, não mais a um contexto de nações, um contexto militar, né, e ele criou essa matriz de análise dos produtos, né, ou a gente pode trocar esses produtos por serviços, enfim, né, em relação às empresas. Então, por um lado, né, eu tenho os mercados e, por outro lado, os produtos. Então, os mercados existentes, os produtos existentes, né. Então, um produto existente, né, no mercado existente, digamos assim, é um principal locus, né, o principal objeto da empresa, e é onde ela procura, então, um aumento da sua penetração no mercado, ou seja, ganhar uma margem, uma market share, né, ou seja, tem o total de mercado, por exemplo, de bebidas açucaradas, ali no caso da Coca-Cola, e a Coca-Cola vai tentar aumentar essa fatia de mercado que ela tem, né? Então, isso seria a penetração de mercado.
Mas, por outro lado, né, ela também vai tentar desenvolver novos mercados, né? Então, ou seja, seja com novos produtos, como o mercado, por exemplo, das bebidas açucaradas diet, né, ou de baixa caloria, digamos assim, ou indo para novos países, né, em que a Coca-Cola não existe, porque hoje em dia, enfim, é quase, né, um pouco raro, mas uma época isso aconteceu, né, desenvolvendo novos mercados, para ganhar novos mercados nesse sentido, né. Por um outro lado também, né, eu tenho uma outra estratégia de mercados existentes, digamos assim, né, eu desenvolver novos produtos, né, como aqui no caso, por exemplo, da Coca-Cola, né, Cherry Coke, a Coca-Cola baunilha, enfim, né, um outro produto nesse mesmo mercado de bebidas açucaradas não dietéticas, no caso aqui, né? Ou então eu desenvolver um novo mercado com um novo produto, né? Uma diversificação em relação àquilo, que seriam, por exemplo, a exploração da marca em roupas ou em chás ou em outros tipos de bebida, né? Que ela vai acabar utilizando, né? Então, digamos assim, eu tenho essas 4 possibilidades de posição nisso, nessa matriz Ansoff que ele nos traz aí. Em relação ao próprio McDonald's, também é um outro caso, né? Eu tenho a questão da penetração do mercado, por exemplo, uma melhor precificação, a questão do McLanche Feliz, que é o principal carro-chefe, né? O aplicativo do McDonald's, eu trabalhar em relação a isso para aumentar essa penetração no mercado. Em relação ao desenvolvimento, né? Isso que eu comentei, né? De abrir novos países ou desenvolver novos mercados em relação a isso, né? Em relação a novos produtos, né? Então, por exemplo, esses novos produtos que eles desenvolveram com as saladas ou com a questão vegetariana, aí no caso da Índia, né? Não sei se vocês viram aquele filme, o Super Size Me, né? Que Dieta do Palhaço, que ele fica um ano comendo McDonald's e aí, enfim, a partir daquele filme trouxe mudou um pouco, né? Essa relação e o próprio posicionamento da rede, né, que teve de todas as redes de fast food, né, que tiveram de alguma maneira se reinventar um pouco e colocar essas opções mais saudáveis no seu cardápio, por mais que isso tenha um efeito de halo, né, como ele vai botar no outro filme, que tem o Super Size Me 2 também, que ele abre um restaurante de fast food, né, bem interessante se vocês não viram o filme, né. E aí um outro ponto relacionado à diversificação, isso de desenvolver linhas de café ou de outros elementos, né, e que é um pouco o caso, né, que enfim, que a gente viu anteriormente aqui, né, com a CVC no caso das viagens, né, enfim, essa questão da penetração do mercado, esse desenvolvimento de um novo mercado que foi a Submarino, né, e esse mercado online, quando ele estava surgindo, o desenvolvimento de novos produtos, como, por exemplo, aquela empresa de intercâmbio que eles adquiriram, né, e outras plataformas, enfim, né, e a diversificação, né, eu pensar, talvez não a relação direta com a distribuição de viagens, mas, por exemplo, investimento em companhias aéreas ou em hotéis, né, são produtos relacionados, mas não diretamente estão sendo ofertados, né. Bom, e aí nesse elemento todo, né, dessa questão dessa estratégia, dessa concorrência, tem um autor que se chama Michael Porter, que ele vai analisar diferentes indústrias, diferentes mercados, enfim, né, desde o sabonete até a venda de bilhetes aéreos, por exemplo, né, e ele vai encontrar uma estrutura, digamos assim, que ele chama de forças competitivas, né, que vai estar, de alguma maneira, presente ali em todas essas indústrias, né, que vai ser, por um lado, eu tenho no centro aqui essa rivalidade entre os diferentes concorrentes, né, entre os diferentes players que estão nesse mercado, e essa rivalidade ela vai ser informada, digamos assim, né, por 4 forças, né? Eu vou ter 4 forças ali. Por um lado, o poder de barganha dos fornecedores, né? Então, quem são os meus fornecedores e o quanto eu posso conseguir de margem em relação a isso, né? Ou talvez não, porque talvez sejam poucos fornecedores, e aí vai mudar muito de mercado para mercado, né? O poder que os fornecedores vão ter, então essa relação de forças, né, entre os fornecedores e enfim, a própria empresa, né, que está utilizando essa matéria-prima ou esses serviços, digamos assim. Por um outro lado, o poder de barganha que eles vão ter após, né, o serviço ou o produto transformado com os clientes, né? E aí, na lateral disso, né, a ameaça que eu tenho de novas empresas de entrarem nesse terreno de competição, né? E aí, enfim, né, uma maneira de eu evitar isso, né, seria eu construir algumas barreiras de entrada para novos entrantes. Essas barreiras podem ser, por exemplo,
um custo alto de tecnologia que eu tenho que ter se eu for, por exemplo, colocar uma OTA, né? É difícil de entrar nesse mercado de OTA com todo o custo que eu tenho de tecnologia para desenvolver essa tecnologia, para conseguir uma escala tão forte quanto essa, né? Então, aí já tenho uma barreira, digamos assim, né? Por outro lado, essa barreira pode estar em outro elemento, como o meu contato com diferentes fornecedores, né? Enfim, de pensando, né, o que está impedindo naquela empresa, né, ou naquele conjunto, naquela arena ali, digamos assim, de outras empresas entrarem para buscarem entrar nesse campo de competição. E por um outro lado ali, né, essa questão da ameaça dos produtos substitutos, né, produtos que podem substituir aquele que, enfim, que é o mercado que está sendo analisado, né? No caso de produtos substitutos clássicos, né? Não sei, o presunto e a mortadela. Em relação às viagens, né? Eu tenho, por exemplo, a questão da viagem de ônibus ou da viagem de avião, que por muito tempo, digamos assim, isso se colocou, né? Então, se eu penso, por exemplo, como uma companhia de transportadora terrestre, né? O avião é uma ameaça bastante forte como produto substituto, digamos assim, né? Enfim, se eu pensar nesses dois mercados mesmo, né, do transporte terrestre e do transporte aéreo, o transporte aéreo tem uma barreira de entrada muito forte em relação a novos concorrentes, por todo o investimento que tem que ter, né, em aeronaves, e a questão da segurança também, o quanto isso é bastante regrado, digamos assim. E o mercado do transporte terrestre, por outro lado, ele é muito mais aberto, né, mais aberto não, perdão, né, é muito mais fácil, digamos assim, de eu entrar, né, por conta desse tipo de investimento que é menor, né? Mas por outro lado, né, ele tem uma regulação bastante forte, né? Então, é o contrário de aberto, né? Então, por exemplo, as empresas de transportadoras interestaduais, enfim, né, são todas regradas pela ANTT, e eu tenho essa concessão das linhas, né, em que justamente a barreira de entrada é essa concessão da ANTT, né? Então a ANTT digamos assim, outorgou essa linha para determinada empresa, e aquela empresa tem a obrigação de fazer aquele transporte, por mais que ela tenha lucro ou não naquela rota, né? E, por um outro lado, né, como compensação, ela tem o monopólio dessa rota, né? E isso está sendo ameaçado hoje em dia, por exemplo, né, com esses aplicativos de ônibus que vão trabalhar com fretamento, né? Mas como o fretamento acaba sendo para locais mais, digamos assim, quase que fixos, né? E conseguem esse público para um público mais baixo, ele acaba entrando nessa concorrência direta, né, com essas empresas que têm as linhas regulares, né? Se a gente for pensar no mercado modal terrestre de fretamento, é muito mais diversificado, aí, né? Tem uma variedade muito grande de empresas se eu comparar com as poucas que eu tenho das linhas regulares, né? Mas, enfim, então, né, essa questão das forças aqui do Porter, né, essas 5 forças aqui que são interessantes, né, de eu fazer uma análise, né, da posição da empresa em relação a esse mercado, e é isso que eu vou fazer como proposta depois, uma atividade posterior para vocês, né? A gente pegar uma agência, um operador, enfim, e ver como é que é o posicionamento dela em relação a isso, tá? E eu acho que o artigo ele vai trazer também isso bastante em relação aos hotéis, né? E aí, identificadas essas forças aqui, o Porter ele vai nos comentar que existem 3 estratégias genéricas, digamos assim, que as empresas vão adotar, né? Então, por um lado, elas vão procurar a liderança no custo, talvez, né? Ou seja, de eu ter o menor custo no produto, e a partir disso, né, essa liderança no custo, ela se dá, seja por uma grande escala que eu tenha, ou por uma tecnologia que eu tenho que as outras empresas não têm, enfim, algum outro elemento, né, alguma relação com um fornecedor especial, né, que vai me colocar numa posição de liderança daquele mercado, né, daquele market share, se eu pensando na Coca-Cola, ali, ou no McDonald's, enfim, né, ou no campo das viagens que a gente tinha comentado, né, da própria CDC, enfim, ou das OTAs que estão ameaçando esse local dela, né, essas OTAs de fora, enfim. Né, então, eu vou ter essa liderança pautada no custo, né, no menor preço, digamos assim, né, no menor custo que eu tenho para entregar aquele valor. E isso é uma estratégia que poucas empresas acabam conseguindo jogar, né, porque ela tem uma exigência bastante grande, digamos assim, né, de ser a campeã, né, de ter a maior fatia do mercado.
Aí, então, uma outra possibilidade, quando eu vejo que eu não vou conseguir ter essa liderança, né, seria talvez eu trabalhar com uma ideia de diferenciação. Então, eu não vou trabalhar mais na questão de oferecer o menor custo, né, mas de procurar diferenciar o meu produto em relação àquele produto genérico, que é um pouco o que a gente estava comentando anteriormente ali, nessa economia da experiência, né, de transformar aquele café em uma experiência, né, ou de sair daquele oceano vermelho e ir para o oceano azul, essa estratégia de diferenciação para eu criar, de alguma maneira, uma forma de monopólio, né, digamos assim, trabalhar com algum elemento que os outros não estão trabalhando, que eu sou a única empresa, digamos assim, que tenho aquele recurso disponível, e por isso, então, eu consigo um valor maior, né, uma margem maior por aquilo. E no caso da distribuição de viagens, isso pode ser, talvez, a qualidade em relação aos serviços, né, pode ser, talvez, roteiros inovadores, né, pode ser algum uso de alguma tecnologia que eu tenha, né, ou nessa questão justamente da relação que eu tenho com o cliente também, né? Enfim, tem várias possibilidades de diferenciação aí, ou uma especialização em relação a algum destino, né? E daí um pouco essa estratégia, a terceira, né, seria o enfoque. Que o enfoque, então, talvez eu não tenha essa liderança de curso no geral, eu não consigo me diferenciar de uma maneira geral, mas eu vou me focar num mercado específico, num nicho específico, né? E ali naquele nicho, sim, eu vou ser o líder, né? E aí isso pode ser tanto uma delimitação geográfica, por exemplo, de uma determinada cidade, né, talvez aquela seja a principal agência, né, ou para algum determinado tipo de destino, né, como é o caso que a gente viu aquela empresa lá que se especializou em destinos de luxo, né, ou uma outra que é especializada em Ásia ou em África, enfim. Então, são estratégias de enfoque, digamos assim, né, muito vinculada a essa questão da segmentação de mercado, né, que no turismo é muito forte, que é uma das tendências, assim, essa pulverização, digamos assim, nesse campo da distribuição, né? Então, por um lado, tem essa concentração muito grande do mercado nas OTAs, nesses grandes conglomerados, digamos assim, né, que vão ser responsáveis por a maior parte dessa margem, né, dessa fatia do mercado, mas, por outro lado, né, eu vou ter uma pulverização de muitas pequenas empresas trabalhando com essa estratégia de enfoque, né, e de diferenciação em relação a outras parcelas, né? O que vai, de alguma maneira, sempre aumentando, né, essa competitividade, trazendo novas opções também para o próprio visitante, né? Levantando a barra, digamos assim, um pouco, né? E aí, a partir dessas estratégias, a gente vai vendo alguns movimentos que as empresas vão tomando, né? E no caso da distribuição de viagens, aquelas reportagens que a gente trouxe falam muito disso, né? Por um lado, a questão do investimento em novas tecnologias, né? Que a gente estava comentando anteriormente aqui, por exemplo, o papel que o mobile acaba tendo hoje em dia, né? E de transformar essa jornada do viajante a partir do mobile, a linguagem XML, enfim, essa questão da internet 3.0 agora, né? E dessas novas maneiras de distribuição, passando ao largo um pouco dos GDS, né? Então, o pagamento com outras maneiras, como as criptomoedas ou outros elementos, né? Então, toda essa questão da tecnologia aí. Por um outro lado, um outro movimento é essa ideia de diversificação, às vezes, né? De diversificar os produtos, de criar novos roteiros, de trabalhar com desenvolver novos mercados, digamos assim, né? Um outro ponto seria uma ideia de integração, tanto horizontal quanto vertical, né? Integração vertical acontece quando eu tenho, digamos assim, dentro de uma mesma cadeia de valor, né, as empresas se integrando verticalmente. Então, por exemplo, eu tenho uma agência de turismo, né, que vai se integrar com um hotel ou com uma companhia aérea, né, procurando, então, a partir desse alinhamento, né, ganhar margens depois na venda do produto final. Isso pode ser tanto pela aquisição ou por uma negociação, como também por uma coalizão, né, ou seja, por um acordo que eles tenham, não necessariamente uma ideia de propriedade, digamos assim, né, ou de junção no mesmo grupo, digamos assim. Pode ser um acordo, talvez, né? E a integração horizontal, né? Essa, digamos assim, é um pouco aquilo que a gente viu naquela reportagem, que eu tinha diferentes empresas do mesmo setor compartilhando, talvez, uma plataforma tecnológica, né? Ou que elas podem se auxiliar, digamos assim, o que pode auxiliar todas, né? Ou toda a empresa. No caso da CVC, ali, que a gente tinha, uma das reportagens comentava a ideia da integração dos diferentes sistemas, né?
ela tinha incorporado diferentes empresas, né, a Rextur e outras empresas, digamos assim, que trabalhavam cada uma no seu segmento, né, e aí agora estavam nessa fase de integrar essa estrutura toda num sistema só, né, para a partir disso, então, ter ganhos de produtividade nesse campo, né. E uma outra possibilidade também, um outro movimento que existe é a ideia de terceirização, né, que seja a empresa perceber onde é que identificar, né, onde é que é aquele nicho de atuação dela e onde é que ela gera esse valor, né, e terceirizar as outras atividades que não têm relação com isso, né, e a partir disso talvez se tornar um pouco mais leve, né, num certo sentido de não ter um capital investido, né, nesse elemento, mas contratar esses serviços de uma maneira temporária ou quando precisa, enfim, né, então isso é uma outra, enfim, um outro movimento que acontece dentro disso, né. E aí um pouco, né, essa questão dessa análise do valor, o Porter vai comentar, né, ele vai falar, né, que eu tenho, de uma maneira geral, né, essas 5 atividades básicas ou primárias das empresas, né, a questão da entrada dos insumos, a questão das operações, a saída, marketing e vendas e os serviços que vão ser relacionados a isso, né. Então, pensando no caso aqui da distribuição de viagens, né, a questão da entrada seria essa relação com os fornecedores, né, com os hotéis, com as companhias aéreas, enfim, como é que isso chega, né, as operações, a montagem desses roteiros, né, a saída, o modo como isso vai ser entregue para os consumidores, para os turistas, né, o marketing de vendas que vai ser responsável um pouco por fazer essa divulgação e escolher os melhores canais para que isso aconteça, né, e os serviços de apoio, então, depois que a pessoa consumiu, né, esses serviços que vão tratar dessa relação com o cliente. E em cada momento desses, digamos assim, né, eu vou ter esse vínculo de pensar onde é que está a margem que está sendo gerada aí, né, em relação ao valor que eu tenho para o meu produto final, né? Então, onde é que eu posso ganhar em cada ponto desses, né? E aí, então, de utilizar esse quadro para fazer uma análise desses diferentes pontos, digamos assim, e de perceber isso para conseguir alinhar, né? E, de alguma maneira, aumentar esse valor que está sendo, ou concentrar nessas atividades que estão gerando valor, né? E descartar, ou talvez desfazer dessas outras que eu tenho uma certa fraqueza, digamos assim, né? E aí, nesse sentido, uma outra ferramenta, né, que inclusive um dos textos vai comentar aí também, é o ServiQual e o ServiPerf, que são, enfim, o Parasuraman, né, ele fez uma análise dos serviços, né, procurando a ideia de gaps, né, ou seja, do que é percebido e do que é, de como é que as pessoas percebem o serviço, né, e de como é que ele é prestado, digamos assim, né, esses dois elementos. E aí ele identificou essas diferentes dimensões dos serviços e procurou fazer um instrumento para as companhias, enfim, para diferentes tipos de serviço, né, identificarem onde é que estão esses maiores gaps, né, do valor que é entregue e do valor que é percebido, né, e a partir disso, então, montar as suas estratégias. Então, esse é um outro ponto que um dos artigos aborda, né, eu acho que vai ser interessante a gente discutir em aula, tá? Bom, pessoal, o que eu queria, então, com esse vídeo, era justamente mostrar, né, essas diferentes ferramentas. Claro que foi de uma maneira bem genérica aqui. Eu acredito que na nossa discussão talvez a gente possa aprofundar um pouco mais, né? Que, claro, cada ponto desse aqui daria um curso à parte, né? Mas a partir disso, então, vocês já possam ter pelo menos uma noção, assim, de que existe isso, né? E dessas ferramentas, do modo como eles podem ser utilizados para a gente analisar esse diferente posicionamento das empresas nesse mercado competitivo da distribuição de viagens, tá certo? É isso aí, até mais, boa semana, boa Páscoa para vocês.